Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 18 e no programa passado comentávamos sobre o dizer de Aniceto quando falar sobre a guerra, né? Sobre a questão da guerra, da discórdia que existe entre nós, né? A humanidade da Terra. E ele falando da fascinação que a guerra exerce na mentalidade de todos os povos. Quando ele fala isso, está nos incluindo, é claro, né? Todos os povos. E aí, inclusive, ele inclui os desencarnados. Ele chama de núcleos das esferas invisíveis. Porque a morte não nos muda, comentamos isso. E se gostávamos de provocar a guerra, vamos continuar gostando de provocar a guerra desencarnados. Até a hora da gente resolver mudar. E ele comenta mais adiante, ele diz mais adiante, que quem não impunha, quer dizer, quem não arma destruidora, que não atira, dificilmente vai se afastar do verbo destruidor, porque é a mesma coisa. Eu posso não empunhar uma arma porque eu não a tenho, mas no momento que eu quero que alguém empunhe a arma e provoque, isso mesmo, tem que matar, tem que fazer isso eu tô ajudando lá na guerra, é isso que ele está dizendo. Comentamos sobre isso na questão da associação das ideias do livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação, que é uma página muito interessante sobre a questão da associação de pensamentos, que o Emmanuel fala. E nos explicando que em qualquer situação a gente tem sempre a soma de muitos pensamentos ao redor de nós. E mais adiante ele fala que é lei de Deus que a gente se entenda e se ame, que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor. É uma lei, né? Falamos sobre essa situação do dia a dia que nós provocamos. Tereza lembrou de uma situação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, de um moço que ele estava armado dentro de um ônibus, e esse ônibus foi cercado pela polícia, foram horas, né, Tereza? De um dia para o outro, parece horas. Horas, e que ele foi televisionado, a polícia cercou o ônibus, ele estava armado, apontando a arma para uma moça, e aí foi todo mundo, e muita gente torceu para que a polícia atingisse e matasse ele, foi o que aconteceu. E aí nós comentamos que os espíritos nos explicam que quem torceu para que ele acertasse o tiro nele, ajudou a apertar o gatilho, na responsabilidade que o Aniceto está explicando aqui, não é? Mas é aquilo, a gente tem que raciocinar com o Espiritismo, comentamos sobre isso, porque não, assim, eu falando até de nós aqui particularmente, a gente não tem ainda esse coração para amar aquele, porque se fosse uma filha nossa apontada, com a arma apontada na cabeça, e aí como é que ia ser? Mas nós temos que começar a raciocinar diferente. Aliás, já tínhamos que ter começado, né? A gente não está encarnando a primeira vez aqui na Terra. Ou se fosse com o nosso filho sequestrador. Exatamente. Isso. E a Tereza colocou bem, que a gente não colocou no programa passado. E se fosse o nosso filho sequestrador? Porque pode um dia. A gente vai reencarnar, já reencarnamos, se é que já passamos por essa situação. E se for o nosso filho sequestrador? A gente não ia querer que ele tivesse mais uma oportunidade? Claro. Não é? Que é o que Deus faz, né, conosco. E que nós, erradamente, transformamos o cristianismo nascente em várias denominações religiosas com interesse pessoal, colocando todo mundo que errou no inferno eterno. Não é? Mas Deus não. Ele é amor. Ele dá sempre uma oportunidade, que são as reencarnações. É claro, cada um pagando os seus tributos. Foi isso que nós comentamos, né? E, mais adiante ele fala que ele esteve, o Alfredo esteve... Aniceto. Não, O Aniceto esteve pessoalmente numa colônia superior
ao nosso lar, chamado Alvorada Nova. E que lá as pessoas estavam tomando providências com os planetas vizinhos na situação do que está ocorrendo na Terra, a Segunda Guerra Mundial, não é? E a Teresa até comentou, e bom repetir o comentário, que é muito importante para nós, porque vem de encontro à necessidade do estudo, que muitas vezes a gente estava raciocinando que se fechou a psicosfera da Terra para os outros, e não foi isso, não. Existe uma colaboração, falamos sobre isso, na questão da fraternidade. Só foi redobrada a vigilância. A vigilância, que é diferente. Fizemos até uma analogia com o que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, na enchente lá do Rio Grande do Sul. Todo mundo, houve uma comoção nacional, todo mundo ajudou. Todo mundo colaborou, até ver ajuda até de outros países, né? Daquela coisa que aconteceu, porque a mídia estava em cima, a televisão, televisionado ao vivo as tragédias acontecendo. Ora, se nós, egoístas que nós somos, orgulhosos, que ainda somos muito, fizemos essa campanha de fraternidade, a comoção nos atingiu e a gente ajuda, imagina os espíritos superiores, os espíritos crísticos que governam planetas e sistemas, como é que eles vão? Né? Não vão colaborar? Claro que vão. É claro que cada um na sua, é o que a Teresa falou, vigilância, né? É o que foi feito aqui, que é o que Jesus nos pede, vigiai e orai. Então foi isso que nós comentamos e vamos continuar aqui. O final do parágrafo 22. Que começa assim: ensina-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Então, é isso que ele está dizendo. Que é a casa grande das fazendas, na época da escravidão, quem lavava a roupa era a senzala. Era a senzala, eram os outros. Agora, né, o Aniceto está fazendo uma analogia com uma fazenda onde moram muitas pessoas, mas agora a casa grande, né, vai ter que lavar ela mesmo a sua roupa suja, entre aspas. Porque o medo, assim, não é o medo, porque o que os vizinhos, né, de outras colônias espirituais de outros planetas, eles têm a questão, o temor é das vibrações mentais, não é, perturbadas, desequilibradas, que possam, não é, atingi-los de alguma maneira, não aos superiores, mas aos inferiores daquele determinado planeta. Então a gente não tenha essa ilusão de que nós somos abandonados no nosso sistema. Nós não somos. A lei de fraternidade, a lei de amor é a lei de Deus e ela impera no universo inteiro. Então, ao que parece, a Terra é um dos planetas menos adiantados do sistema solar. Marte era igual, mas atingiu um grau melhor. Júpiter é superior. Saturno é superior. Ao que parece, a gente ainda, não é, está numa condição de inferioridade, que vai mudar agora, nessa época que os espíritos anunciaram como sendo o da transição planetária. Mas Jesus falou isso. Jesus mostrou isso para João. O Apocalipse, que na realidade é um livro que é um livro de revelações, foi as revelações que Jesus deu a João Evangelista. O final do Apocalipse, lógico, mostram algumas coisas sérias que iriam acontecer conosco pelo nosso próprio comportamento, e Jesus, como um bom irmão mais velho, nos conhecia um a um pelo nome, com certeza sabia o que iria acontecer conosco durante esse período, né, de transformação que a Terra culminou. Mas o final do Apocalipse é o paraíso, é a Jerusalém de cima que desce ao encontro da Jerusalém que está subindo de baixo. Então, o Apocalipse nos fala que a Terra vai ser realmente um lugar muito melhor de ser habitado. Agora, infelizmente,
não é, infelizmente não, porque é o que é o justo. Só ficarão na terra, né, como Jesus falou lá no Sermão do Monte, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os justos. Tem uma condição para você continuar habitando a escola terra. Tem condição. Porque aqueles mais rebeldes, eles, infelizmente, vão atrapalhar o desenvolvimento dos outros que querem evoluir. Mas eles serão recambiados para outras escolas planetárias, como aconteceu há 40 mil anos, mais ou menos, da vinda dos capelinos em massa para a Terra, porque a migração planetária sempre existiu, mas em massa, uma grande leva... De um determinado local. Veio. Então vai acontecer a mesma coisa, mas a gente tem que entender que nós não estamos abandonados no sistema. Há todo um amparo. Paulo não falava sobre a nuvem de testemunha que nos acompanha? Então, nós temos os espíritos superiores da Terra, tem os espíritos superiores dos outros planetas, né? Que todos, de alguma maneira, nos amparam, né? Ninguém está sozinho. Ele diz assim, olha, suportar nos próprios ombros, que nós devemos suportar nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a efeito. Isso é uma coisa coletiva e individual, né? Porque o coletivo nada mais é do que as individualidades juntas. Daí, por exemplo, os resgates coletivos, né? Que acontecem, os aviões caem, aquele tsunami que nós tivemos há pouco tempo lá na Indonésia. Terremotos acontece. Agora há pouco tempo teve um lá na Indonésia, Kuala Lumpur, né? Parece na Malásia, né? Malásia, né? Isso. Então são resgates coletivos que são dívidas que nós temos que suportar nos próprios ombros. Mas é muito interessante, no livro Ação e Reação, na introdução do livro, o Emmanuel vem explicando que esse livro Ação e Reação de André Luiz, ele é uma homenagem, ele diz assim, olha, é uma homenagem aos 100 anos da codificação, que é o livro de 1957. Então, em homenagem aos 100 anos da codificação, e os espíritos permitiram a publicação desse livro, Ação e Reação, que nada mais é do que a explicação dos nossos problemas, das nossas dores, nos dizendo que são resgates, colheitas daquilo que semeamos. E na introdução do livro ele diz uma situação, o Emmanuel fala assim, muito interessante, ele fala aqui, que no livro o André Luiz demonstra que as nossas possibilidades de hoje, de melhora, vinculam-se às sombras de ontem, nos exigindo trabalho infatigável no bem, para a construção do amanhã, sob as bases redentoras do Cristo. Então, é que ele está dizendo, todos nós temos possibilidades de melhora, mas nós estamos vinculados às nossas sombras de ontem, e que tem que desvincular dessas sombras somos nós mesmos, pelo nosso comportamento. Então, quando ele diz aqui que suportar nos próprios ombros, é isso. Não é suportar de ficar carregando e reclamando, é transformar aquilo no bem. É como diz na gíria popular, fazer do limão uma limonada, não é? Docinha, geladinha para a gente beber. No popular é isso. E mais adiante ele termina dizendo assim, exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec. Saudamos-lhes comovidamente o abençoado centenário. Por quê? Porque saudando comovidamente, porque graças a esse missionário de Jesus, Allan Kardec, nós temos o raciocínio que o Espiritismo nos traz, que é a doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus, mas revivendo o Evangelho de Jesus, nos dando um norte de possibilidades de melhora sempre. Então, quando ele fala aqui de suportar os próprios ombros, não é para a gente, repetindo, carregar no ombro e ficar reclamando. Isso é que a gente faz. Eu, propriamente, faço muito isso. Mas é para a gente raciocinar que estamos com esse peso que nós criamos no passado. E a responsabilidade de tirar ele é nossa, é sempre nossa. Então que a gente raciocine, procure treinar, raciocinar no bem no dia a dia, não é? A gente lembrou aqui que no livro Libertação, no capítulo 2, quando o André Luiz vai visitar com o Gúbio
e quem está com ele é o Eloy no Libertação. Eloy. Quando eles vão à Cidade Estranha, ele vê, né, aquele agrupamento de pessoas desequilibradas, e aí o Gúbio fala para ele que existe uma associação mental entre os desencarnados lá e os encarnados, né, lá da colônia, com os encarnados que pensam da mesma maneira. E aí ele diz assim, olha só, no capítulo 2, Livro Libertação. Capítulo 2. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos vivendo à expensa de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade, aquilo que o Aniceto está falando. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. E um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Então, o André Luiz foi, né, novamente nos alertando que existe realmente um comércio de energias mentais entre o mundo espiritual inferior e os encarnados, e que todos vamos ser responsabilizados. Ele fala até dá um exemplo, né, do que o homem faz com o rebanho bovino, né, que mata, que usa a carne do animal. Os desencarnados inferiores, inteligentes, né, lógico, eles também fazem a mesma coisa, eles sugam o que podem dos encarnados invigilantes, aqueles que também ainda se comprazem nessa situação. Leu aí do Libertação, o que a gente pode, o que o Espírito está falando, o Gúbio, né? É o Gúbio. No livro Libertação, o instrutor é o Gúbio. O que ele está falando? Que nós, toda vez que nós temos um sentimento de ódio, de vingança, de raiva que seja, de fomentar a guerra, nós estamos alimentando o trabalho dos desencarnados inferiores com os nossos pensamentos. O nosso pensamento, os espíritos nos explicam que é a matéria. Então por isso nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, como disse Jesus, pensamentos, atos e palavras. Mas primeiro veio o pensamento. Então a gente está alimentando o trabalho dos espíritos inferiores. Aí a responsabilidade nossa cada vez maior, porque a gente sabe disso, não é? Que é o que ele diz, se suportar nos próprios ombros, e a casa grande é obrigada a lavar a roupa suja. A gente falou da casa da senzala e tal, mas a gente pode fazer também um raciocínio com essa casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Somos nós. Nós somos uma moradia. Nós moramos intimamente, em primeiro lugar, nós moramos no nosso corpo. Então nós temos que lavar a nossa roupa suja conosco mesmo. A melhor é nossa. É claro que sempre vai ter a ajuda dos bons espíritos, como está acontecendo aqui com os planetas, que nós estamos falando da fraternidade. Os bons espíritos sempre nos ajudam, mas o trabalho é nosso. Sim. Então, continuando.
sorrimos todos com essa comparação. A comparação da fazenda, né? Que é uma coisa sempre didática, né, gente? Que os espíritos colocam para que a gente possa raciocinar melhor. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Essa funda impressão estampa no rosto da Ismalha, com certeza, a opinião minha, ela já é mais raciocina, mais evoluída do que esses que estão aqui, que ela já está em colônia superior, pelo que ela passou e suportou. Ela já, o que o Aniceto explicou, para ela o raciocínio já é muito maior, com certeza, do que eles estão falando. Por isso é a questão da funda impressão. Pois os espíritos superiores, eles pegam uma palavra, vê o que o Emmanuel fala, com uma palavra, o poder de síntese que ele tem de um raciocínio, ele consegue abranger aquele raciocínio, porque o raciocínio dele já evoluiu muito mais. Ele consegue alcançar as consequências de certos atos, né? Com muito mais facilidade. Assim, acontece na vida nossa. Quem está no vale, quem está embaixo, só tem a visão, só alcança um pouquinho da estrada. Vamos supor, você está parado na beira de uma montanha, no chão, né, ali no sopé da montanha, e você só enxerga até determinado local. Se você sobe a montanha, você consegue ver a estrada muito mais longe. Então é isso que o Marco está colocando. Ela realmente sentiu o que o Aniceto falou, ela meditou no que ele falou e ela tem uma visão muito maior das consequências desse nosso comportamento aqui na Terra, desse conúbio que existe entre as mentes encarnadas e desencarnadas que gostam da violência, que ainda se comprazem na vingança, no ódio, no mal. Aí, provavelmente ela falou, né, como o André Luiz percebeu, que o semblante dela mudou. Ela ficou assim meio que... Né? O raciocínio dela vai muito mais além do que a gente está falando aqui. Ela teria muito mais comparações a fazer com o que está acontecendo aqui do que teve o Aniceto, por exemplo. Entendeu? Porque é isso que o espírito superior faz. Ele raciocina mais além, ele consegue falar mais além do que a gente aqui, né? Nós aí, por isso que a gente sempre fala, gente, aproveitando, está faltando pouco tempo, porque agora vai entrar num assunto muito interessante, falar de Jerusalém e tal, escravizado ao erro. Por isso que nós temos que caminhar, temos muito a caminhar ainda. E na questão do pensamento, do raciocínio, que a gente não se iluda com o que é o que o Paulo Renato fala, né? Gosta de falar. Paulo Renato, que trabalha aqui na rádio também. Não nos iludamos com virtudes que não possuímos ainda. Estamos longe de possuir. Então que a gente raciocine na nossa condição de inferioridade e com esse raciocínio que a gente busque melhorar a cada dia. E a gente só busca melhorar através do estudo, através da compreensão. Porque é o progresso intelectual que vai impulsionar o moral. Intelectualidade não é necessariamente só banco universitário, não é isso não. O ouvinte que só tem aí, que está nos acompanhando, que tem a possibilidade de só ter tido o curso primário, não tem problema nenhum. Ele pode abranger o raciocínio. Escutando a Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, ele não tem oportunidade de ler, ele pode abranger, raciocinar, procurar a ajuda de alguém, pergunte, está na dúvida, pergunte, porque é isso que faz da doutrina espírita realmente aquela religião universal para todos. Não tem hierarquia, não deveria, não tem, né? Se tem alguma coisa do movimento espírita, não é o espiritismo, não tem hierarquia nenhuma, não tem ninguém mais do que ninguém. Tem o raciocínio, tem alguém que leu mais um pouco e tem a obrigação de passar isso para outro alguém, essa informação. Então procuremos a informação, aproveitando essa deixa aqui da funda impressão que a Ismalha teve, não é? Então, estamos terminando mais um programa. Não mandamos muito, mas lembrando que a gente está estudando, não somente lendo, né? E o assunto requer comentários. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.